Bem-vindo ao AP das Cores! Deixa eu perguntar, vocês acham possível separar e delimitar ambientes quando o ambiente é todo conjugado? Gente, eu sempre quis fazer isso. Voltando à obra, esse projeto já estava em execução quando a gente abriu o canal. Eu até cheguei a cogitar a possibilidade de não trazer muitos detalhes dessa execução. Porém, eu achei injusto, porque a ideia desse canal é realmente abrir as portas das minhas obras para vocês. Como a gente já está no meio do caminho, eu vou fazer um pouquinho diferente com vocês dessa vez. Vou apresentar para vocês ideias dos clientes, alguns pedidos e também os espaços vazios, porque na semana que vem já entra o piso e logo depois a marcenaria. Falando em piso, eu tenho spoilers para vocês. O piso chegou essa semana, o nome da marca é Belgotex. Nas minhas especificações de projeto, a gente tinha escolhido um piso da Target. Porém, a cor é bem parecida e o cliente acabou optando pela economia. Sinceramente, eu não sei quanto à qualidade. Eu posso voltar em outro vídeo falando sobre essa marca, sobre a experiência do cliente, enfim. A cor escolhida foi a Alpino. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo, na descrição, todos os materiais que eu comentar aqui, para caso alguém gostar de alguma coisa, é mais fácil de vocês acharem. Deixa eu mostrar para vocês. Então, o piso tem um fundo mais claro, os veios dele são mais escuros, porém o resultado na hora da instalação vai ser um piso mais claro, que era o pedido do cliente. Vamos começar as apresentações pelo lavabo. Aqui tem duas coisas que eu quero mostrar pra vocês. A parte de marcenaria, a gente vai ter apenas uma prateleira aqui, porque não tem necessidade de a gente ter uma coisa um pouco maior. Aí, essa torneira, ela é super bonita, porém, ela é pouco funcional, porque quando a gente abre, se a gente lava a mão aqui, ela escorre toda pro lado de fora. Até existe uma possibilidade de a gente cortar a torneira. Porém, ali no espaço onde eu poderia cortar, eu só conseguiria cortar 2 centímetros. E não vai ser o suficiente, não vai acabar com o nosso problema. Então essa aí a gente vai ter que realmente trocar. O lavabo fica literalmente ao lado da porta de entrada. Qual foi o pedido do cliente para esse espaço? Ele queria um hall de entrada. Então, aqui a gente fez um ponto para uma arandela. Arandela, para quem não sabe, é um ponto de iluminação que fica fixado na parede. Ao lado, a gente criou um espaçozinho para colocar aquelas coisas que você traz da rua, sabe? Chave, conta de luz, enfim, que você não sabe onde não tem um lugar fixo para colocar. Então aqui a gente criou nesse hall de entrada. Vai ter um armáriozinho aqui, ó, que vai ficar com uma basculantezinha, vai passar 2 dedinhos para cima da basculante. A mesma ideia é aquela que a gente fez na Vanessa. Quem não assistiu, volta lá e assiste a ideia da Vanessa. Vai ser a mesma coisa. Uma basculante passa um pouquinho a ideia da porta pra gente ter um espaço para abrir a porta. Em cima vai ficar um espelho. Aí a gente entra em outra situação. Em épocas de irmãos à obra, em épocas de conceito aberto, o cliente quis totalmente o contrário. Ele pediu que a gente conseguisse delimitar e separar espaços. Então aqui, onde a gente tem uma área social totalmente conjugada, eu tive que separar e delimitar. Para a solução aqui na cozinha, eu fiz uma divisória, porque a primeira peça que eu vou ter nessa cozinha vai ser a geladeira. Então o cliente teve horror a isso. Ele falou: Fran, não, eu vou abrir a porta da minha casa e eu vou enxergar uma geladeira? Não, não quero isso. Então qual foi a ideia? A gente vai colocar um ripado largo, ele vai ter 16 centímetros de profundidade, 10 centímetros cada espaço aqui, e nesse meio, ele vai ficar, essa basculante, ela vai ficar meio pro lado da divisória e metade pro lado da parede, que aí a gente realmente faz um hall de entrada. Ao lado da hall de entrada, então, a gente tem a cozinha. A gente tem 16 centímetros de hall de entrada, o nicho da geladeira, aqui em cima vai ficar uma basculante, que para quem não sabe é aquela portinha que abre para cima. Temos uma torre de elétrons, que embaixo a gente vai ter uma adega, depois um micro-ondas e um purificador de água, que a gente teve que alterar esse ponto aqui, que a gente está utilizando pro
purificador, que a cliente escolheu não quebrar a parede, a gente não vai trocar esse revestimento. Então ela escolheu não trocar a parede, a gente vai passar ele por dentro do mobiliário, porque aquele fiozinho do purificador é bem fininho, então a gente vai deixar ele escondidinho aqui no fundo do armário e trazer pra cá. Tá vendo que tem até um xizinho aqui, quem não consegue enxergar, é onde vai ficar o ponto então que eu deixei a tomada e purificador. Acima do purificador vai ficar uma cristaleira, então vai ter duas portinhas de vidro aqui e já segue na lateral que vai ficar um móvel suspenso, que eu vou linkar com a mesma ideia do lado da basculante da porta de entrada. A porta não vai ter puxador, ela vai passar 2 centímetros para baixo da caixaria para você encaixar o dedo e conseguir abrir. Seguindo ao lado da adega, na parte de baixo, a gente vai ter... No início do projeto eram 2 gavetas, a gente teve que alterar conforme o tempo foi seguindo. Vai ser 2 portas, aí a gente já tem a máquina de lavar louça, 2 portinhas aqui que vão ficar daí a cuba, e a gente já segue para o canto. Nesse lado aqui dessa parede, a gente vai ter o cooktop, que vai ficar um cooktop de 5 bocas, a coifa na parte de cima e o forno na parte de baixo. Na frente aqui do cooktop, a gente vai ter a ilha. A ilha, para quem não sabe, é uma bancada, que ela realmente tem a ideia de ilha, ela não é conectada com nenhuma bancada da cozinha, ela vai ficar flutuando aqui no meio do espaço, que daí a gente entra naquela mesma situação. É o que a gente vai utilizar para separar ambientes. E eles escolheram 2 cores para essas bancadas. O branco na bancada em si e uma pedra imitando mármore no fundo do roda-banca e na frente dessa ilha, que vai ficar realmente linkada, que você consegue enxergar quando está olhando, sentada ou no sofá ou na mesa de jantar. Nessa parede a gente vai ter a televisão. O cliente trouxe para mim uma ideia específica, ele queria a mesma ideia do hall de entrada, então a gente vai ter um L invertido aqui com iluminação em LED. Como em quase toda obra minha, aqui eu coloquei aquele tubo de PVC, na verdade aqui foi um conduíte mais largo para a gente conseguir passar cabo HDMI, cabo de rede, sem problema, sem ter que ficar enroscando em cabo e coisas dentro da parede. Então é uma coisa que eu faço em todas as obras. Aqui, para a ideia daquela de separar ambientes, a gente deixou o sofá bem no meio do ambiente, de costas para a sala de jantar, porque daí a gente consegue dividir, não tem fluxo livre entre uma e outra. Atrás do sofá, então, ficou uma mesa quadrada com 1,40 m, que vai ficar com uma mesa de, no dia a dia, 4 lugares. Porém, quando eles receberem visita, dá para colocar 8, um pouquinho mais apertado. Em cima da mesa a gente colocou um pendente, aquela iluminação do teto, para realmente delimitar espaço. Agora a gente vai para o meu ambiente favorito desse apartamento. Olha essa vista, gente! Imagina essa copa das árvores na primavera, cheia de passarinho, flor, nossa, vai ficar uma delícia. Disposição de mobiliário, o que a gente vai ter nessa sacada? A gente vai ter um sofá bege nessa lateral direita, no meio aqui a gente vai colocar uma mesa que ela é extensível, ela dobra. Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar ela em meia lua para o dia a dia do casal e vai encostar ela naquele vidro sensacional com essa cortina de vidro que a gente fechou a sacada. Pro lado da churrasqueira, a gente vai colocar o revestimento da Decor Tiles. Eu vou passar para vocês da mesma forma que o piso lá na descrição, ok? A princípio a gente ia colocar esse piso apenas aqui em cima da churrasqueira, por ser uma cor diferenciada, né? Porém, quando a gente foi fazer a instalação dessa cortina de vidro, teve alguns acabamentos aqui que não ficaram muito legais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse acabamento aqui, ó, que daí a gente fecha aqueles problemas. Esse revestimento ele é um patchwork, então a gente vai ter várias peças diferentes e fazer um desenho com elas. Então, nesse caso, é muito importante ter uma paginação de piso para ficar uma coisa harmônica, ok? Entrando para o corredor, a primeira porta que a gente tem é a lavanderia. Aqui
Aqui eu deixo uma dica para quem está em obra. Quando possível, sempre deixe um espacinho para colocar as coisas que vão chegando. Nem sempre é possível você deixar para o final tudo. Aqui já chegou cooktop, já chegou forno, todas as luminárias já estão aqui, então fica perigoso no meio do espaço onde está todo mundo trabalhando. Aqui eles colocaram o piso aquecido, colocaram argamassa, então onde já tem piso, que é o caso aqui da lavanderia, é um bom espaço sem ter fluxo. O primeiro quarto que a gente tem nesse apartamento é um quarto / escritório. Entrando pela porta, a gente tem um roupeiro, que atrás dele estava um ponto de ar-condicionado. A gente teve que alterar ele para essa parede, que embaixo vai ficar uma cama de solteiro no dia a dia, porém, quando necessário, quando eles receberem uma visita, por exemplo, ela pode ser modificada para uma cama de casal. Na parede do outro lado do quarto, a gente vai ter uma escrivaninha aqui, que a gente até teve que alterar uns pontos de internet e tomada para a gente colocar a escrivaninha aqui bem no meio. Essa escrivaninha ela tem um dente bem aqui assim, que vai ficar embutida a tomada aqui para ninguém conseguir enxergar lá da porta. Essa escrivaninha já era existente dessa cliente, a gente só deu uma modificada nela, ela tem um tampo bem bonito de mármore, a gente vai colocar ela com uma pintura em laca, nude, e mudou os puxadores para dar uma renovada no móvel. Essas preparações que a gente tem aqui na parede são para o piso aquecido. Então, para o piso aquecido é necessário 2 caixinhas, uma para o termostato e uma caixinha de passagem, que é necessário para casa de manutenção. Falando nisso, você já assistiu o meu vídeo sobre o piso aquecido? Eu fiz uma entrevista com o Jonas, que é da Warmap, e se você não assistiu, eu vou deixar em algum dos lados aqui o link, tá? Segue lá que vocês vão gostar. Então, nesse apartamento, a gente vai ter o piso aquecido e ele segue por todos os ambientes. Falando nisso, olha que coisa legal. Então, aqui no meio de 2 quartos, a gente tem um banheiro. O que significa? Isso aqui é uma demi-suite. São 2 quartos e um banheiro compartilhado. O layout desse quarto é muito parecido com o outro. Se eu não me engano, dá 2 centímetros de diferença entre um e outro. A diferença aqui é que ao invés de uma cama de solteiro, eu vou ter uma cama de casal. Então aqui a gente vai ter exatamente a mesma coisa, o roupeiro, a gente teve que trocar o ponto de ar-condicionado para o mesmo lugar, só que a diferença é que aqui na frente a gente vai ter uma cama de casal. Falando nisso, eu lembrei de uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Quando vocês pegam a execução de um designer de interiores, de um arquiteto, o legal é que a gente passa, pelo menos no meu caso, eu passo o projeto elétrico para o eletricista, mas eu também passo aqui na obra e checo. Por exemplo, aqui, ó, essa tomada aqui a gente vai inutilizar. Eu marquei aqui. O ponto, eu até vim ontem aqui para colocar os pontos de iluminação. Então eu vim, medi e deixei marcado onde vai estar. Então isso garante uma execução exatamente que nem o cliente combinou comigo. O último ambiente, seguindo pelo corredor, é a suíte do casal. Então a gente tem um banheiro na entrada e aqui do lado direito a gente vai seguir com a seguinte situação. Essa profundidade dessa parede é 45 centímetros, então eu não tenho espaço suficiente para um roupeiro, porque a porta iria bater aqui. E também a profundidade aqui da passagem ia ficar muito pequena. O que a gente fez? Aqui vai vir uma sapateira na profundidade, seguindo a mesma linha dessa parede aqui, entrando realmente no quarto, a gente vai fazer um dente no roupeiro, na qual aí sim a gente começa o roupeiro em si. Naquela parede, a gente vai ter a cama de casal. Então a gente mandou fazer um criado mudo. Quem me segue lá no Instagram já viu até o pezinho sendo fabricado, ficou bem legal. E a gente vai ter então um criado mudo de cada lado, a arandela, que é a luminária de parede, e os bois de ris, que são aquelas molduras de gesso com 4,5 centímetros normalmente, que vão ficar realmente fazendo o detalhe dessa parede. E com essa vista linda aqui de fora, a gente encerra o vídeo de hoje. Mas Fran, por que apartamento das cores? Você não vai contar pra gente? Não vou. Vai ter que esperar o próximo vídeo. Enquanto isso, me segue pelo Instagram. Semana que vem vai ter piso, vai ter marcenaria e eu com certeza vou dar spoiler pra vocês por lá. E se você assistiu até aqui, é porque você gostou. Então, por favor, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho ali, porque daí o YouTube te avisa a próxima vez que tiver vídeo. E muito obrigada, até a próxima!